ardente em mim existe anseio sem igual. Ó Jesus, com teu poder me assiste, quando me tentar o mal, e seguir eu possa em teus caminhos. Ó Jesus, coroado com espinhos, e permanecer na dor ao teu lado, meu Senhor. Meu Senhor, te vejo eternamente, cordeiro sem igual, humilhado, pálido, tremente, preso à cruz, Rei celestial. Muito por minha alma tens lutado, para ver também a mim livrado. Exclamaste em Golgota, tudo consumado está. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Com essas palavras, que são lema deste segundo domingo na Quaresma, 28 de fevereiro de 2021, saúdo todas as pessoas que assistem essa gravação, especialmente os membros da comunidade evangélica de Lomba Grande e os membros da comunidade evangélica de Confissão Luterana Feitoria. O lema da semana, ele é um dos versículos mais conhecidos, talvez até o mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse versículo, de 3 linhas, se sintetiza o Evangelho, a mensagem salvífica, que fala do amor de Deus, da entrega do seu Filho. Deus mesmo entrega o seu Filho para que todo aquele que crer nesse Filho não pereça, não seja condenado, não permaneça na morte, mas tenha vida eterna. Queremos, neste segundo domingo na Quaresma, seguir meditando a respeito do caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai levá-lo à sua morte e ressurreição, que descreve a forma como se cumpre essa afirmação do evangelista João, que fala como Deus, em seu amor, entrega a si mesmo ao entregar o seu Filho em nosso favor. Realizamos esta gravação, estes minutos de louvor, oração, reflexão, em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Leio do Evangelho segundo Marcos, no 8º capítulo, os versículos 31 até 38, o texto, a passagem indicada como texto de pregação na nossa igreja para este segundo domingo na Quaresma. Assim escreve o evangelista quando diz: Então começou Jesus a ensinar os seus discípulos que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente.
Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Até aqui a palavra de Deus. Queridos irmãos, caras irmãs, temos aqui diante de nós uma passagem de 8 versículos que, olhando mais de perto, são 2 passagens, a primeira de 3 versículos, a segunda de 5, mas que na verdade sim, constituem uma unidade. Os primeiros 3 versículos, que eu vou meditar com mais vagar, Jesus fala do seu próprio sofrimento, de como ele está indo a Jerusalém e que lá vai ser rejeitado pelas lideranças do povo e condenado à morte, e como Pedro então o repreende. E a partir do versículo 34, Jesus fala então como os seus seguidores, os seus discípulos, aquelas pessoas que querem seguir após ele, também devem tomar sobre si a sua cruz para então seguir a Jesus. No correr do ano da igreja, em algum momento depois do domingo de Pentecostes, provavelmente esta passagem vai voltar a ser texto de reflexão, ou pelo menos de leitura na nossa igreja. Depois de Pentecostes, a leitura então, ou a meditação da igreja, ela vai enfocar especialmente a cruz do discipulado, a cruz que os seguidores de Jesus tomam sobre si no intuito de serem discípulos de Cristo. Agora, no tempo da Quaresma, o enfoque da meditação da igreja está sobre a cruz do próprio Senhor. Diz aqui que então ele começou a ensinar os seus discípulos. Quando é que é esse então? Aí nós deveríamos agora voltar mais alguns versículos para a passagem anterior, onde nos é narrado como Jesus pergunta aos seus discípulos: olha, o que o pessoal diz assim por aí a meu respeito? Os discípulos oferecem várias respostas. Uns dizem que tu é Elias, uns dizem que tu é João Batista, uns dizem que tu é um outro dos profetas. E aí Jesus pergunta para os discípulos: e vocês dizem o que sobre mim? Ao que Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui em Marcos, a reação de Jesus a esse testemunho de Pedro é uma ordem para que eles não digam nada a ninguém sobre isso que eles acabaram de dizer. Lá em Mateus, o relato é um pouco diferente. Lá nos é dito que o Pedro então faz o mesmo, dá o mesmo testemunho a respeito de Cristo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus então responde e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei esta igreja. Esta afirmação de Jesus, no correr dos séculos, tem sido motivo de uma certa polêmica, qual seria a interpretação correta. Isso não nos interessa aqui agora. Me interessa aqui destacar isso, como Jesus, lá em Mateus, chama Pedro de pedra. Ele é a rocha sobre a qual vai ser construída a igreja. Voltando para Marcos, Pedro confessa Jesus como Cristo. Cristo, no primeiro momento, ordena que
os seus discípulos se calem a esse respeito, e agora, num segundo momento, Jesus passa a ensiná-los, a anunciar a eles o sofrimento que lhe está por sobrevir. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Filho do Homem é um dos vários títulos de Jesus no Novo Testamento. Interessantemente, é o título que Jesus mesmo preferencialmente usa quando fala da sua pessoa. Quando ele não fala de si como eu, em alguns momentos ele, claro, usa o pronome na primeira pessoa, mas às vezes ele também se refere a si mesmo na terceira pessoa, e aí ele fala do Filho do Homem. E aí ele diz que esse Filho do Homem vai sofrer, vai ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Essa questão da condenação de Jesus, pelos responsáveis pela morte de Jesus, também é um tema que tem gerado discussões e pesquisas. Afinal de contas, existem artigos teológicos que perguntam quem foram os culpados pela morte de Jesus. Quem foram, afinal de contas, concretamente, historicamente, naquela sexta-feira da Paixão, as pessoas, os grupos responsáveis pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo? Hoje, eu penso que deve haver um certo consenso na pesquisa que a morte de Jesus Cristo, bem sabemos, foi uma morte na cruz, e a crucificação, sabidamente, era uma sentença de morte aplicada pelos romanos. Portanto, em primeiro lugar, os responsáveis pela morte de Jesus foi o poder romano que dominava lá na Palestina no tempo de Jesus. Aqui o evangelista Marcos, ou Jesus, por meio do evangelista Marcos, destaca especialmente as autoridades religiosas. Fala dos anciãos, dos sacerdotes e dos escribas. Essa relação entre o poder religioso e o poder político, como é que esses dois poderes se conjugaram para levar Jesus à condenação? Isso também nem sempre está bem claro, e eu acho que sempre de novo vai ser motivo de estudos e de pesquisas. Imagina-se, que de alguma forma Jesus era, por assim dizer, sim, uma pedra no sapato das lideranças religiosas, especialmente daquelas lideranças religiosas interessadas em manter o poder romano. Afinal de contas, esse poder romano também garantia o próprio poder dessas lideranças religiosas. E com isso, embora os líderes religiosos não tivessem autoridade para eles mesmos condenarem Jesus à morte, eles tinham sim lá um certo trânsito com o poder político no sentido de interferir e de influenciar esse poder representado por Pilatos para condenar Jesus à morte. Um terceiro ator de toda essa situação, então os evangelhos vão mencionar em outras passagens, é o povo, a multidão presente naquele local, que não deve ser pura e simplesmente identificado com o povo judeu, o que infelizmente na história do cristianismo sempre de novo foi feito, mas deve ser restrito àquelas pessoas, àquela multidão concreta que se encontrava lá em Jerusalém, por volta do ano 30 da era cristã. Jesus agora então anuncia o seu sofrimento, destaca aqui a participação do poder religioso nesse seu sofrimento. Mas Pedro chama Jesus à parte e começa a reprová-lo. Afinal de contas, pouco antes ele havia confessado a Jesus como Cristo, e agora então ele vê aqui um conflito. O Cristo, o Messias, o ungido de Deus, ele não pode ser condenado como um criminoso. O livro de Deuteronômio vai falar até que quem é preso ao madeiro, ele não é só um criminoso, mas é um maldito de Deus. Então Jesus reprova
Pedro reprova Jesus e diz: isso de modo nenhum te acontecerá. Ao que Jesus retruca dizendo: arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Lá em Mateus, Jesus ainda acrescenta uma outra afirmação dizendo: tu és para mim pedra de tropeço. Aquele que era a rocha sobre a qual vai ser construída a igreja de Jesus Cristo, agora ele se transforma em pedra de tropeço. Ele é diabo, ele é Satanás. Assim como Satanás tentou Jesus lá no deserto, agora Pedro tenta Jesus. Isto de modo nenhum te acontecerá. Ao que Jesus retruca: arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Nessa desgraça em direção à qual Jesus está caminhando, ele percebe o caminho traçado por Deus para si e em favor da humanidade. E aí vem a segunda parte do texto, né, que vai falar como não apenas o próprio Cristo está a caminho da cruz e vai tomar sobre si essa cruz como cumprimento de um caminho traçado por Deus em favor da humanidade, mas como também as pessoas que querem segui-lo, que querem ser seus discípulos e discípulas, devem eles e elas também tomar cada qual sobre si a sua cruz. Vamos hoje permanecer nesse destaque a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado e assim por diante. É necessário. A nossa inteligência humana não consegue captar essa necessidade, mas depois que essa cruz ela aconteceu e ocorreu na vida de Jesus, nós de alguma forma pela fé, pelo agir do Espírito Santo, iluminados pela Escritura, de alguma forma podemos perceber que ali sim se cumpre o anúncio de Deus por meio dos profetas, por meio da Escritura, e que ali se cumpre o plano do agir salvífico de Deus em nosso favor. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Cantei no início as estrofes 1 e 2 do hino número 408, Um desejo ardente em mim existe, e vou agora cantar a última estrofe, Teu serei, Jesus, eternamente. Aqui se trata de um hino de Quaresma, que fala então do sofrimento de Cristo e ao mesmo tempo também aponta para a cruz que o discípulo, a discípula de Jesus quer levar, que seguir eu possa em teus caminhos. Teu serei, Jesus, eternamente, dentro de meu coração, guardarei teu nome firmemente, para minha salvação. Só por ti, Senhor, viver eu quero, e também em ti morrer espero, em bendita comunhão, esta seja a nossa união. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, graças rendemos pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por esse anúncio de Jesus Cristo, que pré-anuncia o seu sofrimento, sua rejeição, sua morte em Jerusalém, que assim escandaliza os seus discípulos.
escandaliza-os para salvá-los. E sempre de novo, da mesma maneira, nos escandaliza no intuito de também salvar a nós. Era necessário que assim acontecesse. A nossa inteligência humana não consegue entender isso. Nós, por nossa própria capacidade, não podemos aceitar que uma tragédia, uma desgraça desse tamanho seja meio de salvação. Apesar disso, queremos crer que Deus não é um Deus sanguinário, mas que Deus toma em Ti, ó Senhor Jesus Cristo, sobre si a nossa violência, a nossa agressão, para nos libertar exatamente dessa nossa violência e assim nos salvar, nos perdoar. Abençoa-nos e guarda-nos nesse tempo de Quaresma, nossas casas, nossas famílias, cada um de nós, a saúde, o trabalho, o convívio. Permite, Senhor, que possamos cuidar uns dos outros, zelar pela vida dos nossos vizinhos, amigos, colegas e assim também da nossa própria. Abençoa-nos, guarda-nos e atende-nos quando a Ti chegamos com palavras que Jesus Cristo nos ensinou a orar, quando disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.